Bom, vamos lá, estamos ao vivo pela página da nossa paróquia, Nossa Senhora da Boa Viagem. Tô aqui com a Ruth da Pascom que está me ajudando, dando umas instruções. Já vou dando boa noite também para quem está chegando. Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Nós estamos, no mês vocacional, no nosso ano vocacional diocesano, e a convite do Padre Alejandro, da comunidade, estou aqui hoje em nome da Diocese de Santo André para partilhar um pouquinho sobre o processo formativo do seminarista diocesano e também do próprio chamado vocacional, do meu testemunho vocacional para vocês. É uma alegria, agradeço muito, estamos juntos. Vamos deixando mais alguns instantes aí para o pessoal chegar. Eu também acabei entrando com 4 minutinhos de atraso. Mais uma boa noite. Estamos juntos para conversar e rezarmos em prol das vocações. A igreja conta com a nossa oração e com a nossa vontade também de se colocar a serviço. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no celular, se a Ruth me dá um ok. É a primeira vez. A gente ajuda nas lives da paróquia onde eu trabalho também, mas a gente sempre faz pelo celular. E hoje é a primeira vez que eu estou fazendo pelo próprio notebook, né? Então a linguagem, até mesmo para a página, muda um pouquinho. Então, sem muitas surpresas, eu espero. A Ruth fala, sim, estou te vendo, então eu fico feliz. Uma alegria. Isso aí. Bom, 2 minutinhos que a gente está junto, acho que a gente já pode começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, né? Temos aqui do nosso lado a imagem de São João Paulo II, que é um santo no qual eu sou devoto, anima a minha vocação, anima o meu coração. Então, convido você a fechar um pouquinho seus olhos, se colocar na presença do Senhor e vamos rezar em prol das vocações, né? Vamos rezar pelas vocações que nós muitas vezes vemos na comunidade, os nossos padres, os nossos religiosos, as nossas religiosas. Nós vamos rezar também pelas vocações que a gente vê dentro da nossa casa. As vocações matrimoniais, as vocações profissionais também. Porque nós precisamos que todos os cristãos sejam autênticos, sejam verdadeiros no seu testemunho. Então, vamos pedir ao Senhor também essa graça. Sejam todos muito bem acolhidos e peçamos que o Espírito Santo de Deus se faça presente nesse nosso momento, nesse nosso encontro, nessa nossa partilha. Espírito Santo de Deus, a nossa vida em tuas mãos, a nossa vocação pela tua vontade. Obrigado por esse momento, por este espaço, por essa capacidade de discernimento que junto nós queremos fazer enquanto comunidade, enquanto igreja. Nós queremos, Senhor, cumprir com a tua vontade, ouvir o teu chamado, acolher tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma última olhada aqui para ver se a Ruth mandou alguma mensagem. Aumenta um pouco o seu volume. Eu estou com o microfone, com o fone. Não sei se eu tirar, melhora. Talvez eu vou procurar falar um pouquinho mais alto. E aí pode contribuir para a participação de todo mundo. Então vamos lá, gente. Um prazer estar com vocês. Eu me chamo Jorge Luiz. Sou seminarista da nossa Diocese de Santo André, na qual a Paróquia Basílica Nossa Senhora da Boa Viagem tem tanta história, né? A nossa paróquia que é anterior até mesmo à criação da nossa Diocese de Santo André. Quero dar uma boa noite para todo mundo que nos acompanha, para todo mundo que está entrando, que está saindo, que está chegando do trabalho, que está chegando em casa também. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no mês vocacional. Estamos rezando e clamando ao Senhor por santas e verdadeiras vocações para a nossa igreja. Nós rezamos no primeiro domingo pelas vidas sacerdotais, pelas vocações ao ministério ordenado, os diáconos, os padres, os bispos, o nosso Papa também querido, Papa Francisco.
Rezamos nesse segundo final de semana de agosto pelas vocações consagradas. Vamos também rezar pelas vocações familiares também. Rezamos, na verdade, esse foi o terceiro. Nós já rezamos pela vocação em família, né? Então nós estamos juntos. Eu me chamo Jorge Luiz, sou seminarista da nossa diocese, tenho 25 anos e estou no seminário de teologia. Então, antes do testemunho vocacional, da partilha, vamos um pouquinho compreender sobre o nosso seminário diocesano, né? A paróquia Basílica da Boa Viagem, ela é cuidada, zelada pelos religiosos calabrinianos, né? E vocês acabam tendo uma linguagem muito mais aproximada dessa realidade da qual os religiosos partilham também. Nesse momento já faço meu agradecimento ao Padre Alejandro, a toda a comunidade paroquial, a Ruth, que está me ajudando também. Vamos lá. A nossa Diocese de Santo André é uma circunscrição eclesiástica, é um território eclesiástico que é confiado à pessoa do nosso bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini. A nossa diocese ela é organizada em 10 regiões pastorais das nossas 7 cidades do grande ABC. Então, a gente tem aí o Consórcio Intermunicipal das Cidades, que é uma organização civil, mas nós temos a nossa Diocese de Santo André, que também faz parte dessa união das nossas cidades. Então, a gente tem Santo André, São Bernardo, com quem eu vos falo a partir desta página, São Caetano, Diadema, Mauá, que é a minha cidade de origem, eu sou mauaense, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Essas 7 cidades organizadas pastoralmente em 10 regiões. E aí a gente lembra, né? São Bernardo é dividido em 3, Santo André é dividido em 3, Mauá é uma única região, Ribeirão e Rio Grande uma única região, São Caetano uma única região e Diadema também uma única região. Nossa diocese que tem uma história muito bonita, ao lado do povo trabalhador, também hoje uma luta muito bonita no crescimento e no favorecimento da dignidade humana. A gente não pode nunca se esquecer disso quando a gente olha para a nossa diocese de Santo André. Eu sou natural de Mauá, como eu vos disse, e desde pequeno sempre fui muito curioso pelo trabalho que os sacerdotes realizam nas nossas comunidades. Minha paróquia de origem é Nossa Senhora das Vitórias. Aquele vocacionado que sente no seu coração o chamado à vida diocesana, ele vai ser acolhido na nossa pastoral vocacional, junto do nosso serviço de animação vocacional. Então, normalmente no mês de agosto, a gente sempre vai dar uma olhadinha lá no nosso folheto, lá SAVE-PV, Serviço de Animação Vocacional, Pastoral Vocacional. É um serviço que presta e volta a sua atenção para olhar pelas vocações da nossa igreja, especialmente da nossa igreja particular, a nossa Diocese de Santo André, da qual a nossa paróquia basílica faz parte e tem grande intimidade na nossa história. O nosso processo formativo, depois desse acolhimento na pastoral vocacional, é organizado em 3 etapas. Então a gente tem uma primeira etapa, que é a casa do propedêutico, essa palavra forte, grande, propedêutico, que significa preparação para uma vida mais decidida dentro do seminário, na filosofia e na teologia. A nossa casa do propedêutico fica na região de Santo André, Utinga, na paróquia Santa Maria Gorete. Lá, o vocacionado vai morar, né, estar por lá 1 ano. Ele receberá formações, ele receberá um acompanhamento espiritual, psicológico, intelectual, e também vai ser convidado aos finais de semana a conhecer um pouquinho mais a nossa Diocese de Santo André. Lembra que eu falava que são 7 cidades, 10 regiões? A gente também precisa lembrar que são 106 paróquias e mais de 260 comunidades. Muita gente, é o povo santo de Deus espalhado pela nossa diocese, por esse território tão bonito que é o grande ABC paulista. E aí, o propedeuta, a gente assim os chama, que nós já consideramos como seminaristas, vão conhecendo a sua realidade. Eu falo por mim. Eu conhecia a minha paróquia. Malemar eu conhecia a região Mauá. Mas na diocese a gente tem que olhar para toda essa extensão e as nossas peculiaridades também. É um mundo. A nossa diocese de Santo André é um mundo. A gente tem desde uma metrópole enorme como São Bernardo do Campo, por exemplo, como uma cidade com IDH muito bem desenvolvido como São Caetano, como uma cidade que nem semáforo possui, pela própria necessidade da cidade de organização, como o Rio Grande da Serra, confiado a um padre também.
Então olha aí como a nossa diocese já é diversa, já é múltipla, já é plural também dentro da sua própria constituição. Depois de um ano no propedêutico, esse seminarista, esse propedeuta, ele faz o vestibular no final do ano e ingressa no nosso processo formativo do seminário de filosofia. Nós estudamos filosofia na Faculdade de Filosofia da São Bento, lá no Largo São Bento, no Mosteiro de São Bento, uma das faculdades mais antigas de filosofia do país, tá? Lá nós vamos cursar filosofia e morar em Diadema, onde está a nossa casa. 3 anos de filosofia. O seminarista que já ingressa no seminário de filosofia, ele vai ser convidado aos finais de semana a servir, a se dedicar pastoralmente e vocacionalmente também a uma paróquia. Então, algumas paróquias da nossa diocese acolhem já os seminaristas a partir da filosofia para o trabalho que a gente chama de trabalho pastoral, estágio pastoral. Aí na comunidade de vocês, na paróquia Basílica Nossa Senhora da Boa Viagem, a gente tem sempre a presença de algum vocacionado, de algum seminarista escalabriniano. Nós também estamos presentes em outras paróquias também da nossa diocese. E aí nós ficamos nas paróquias um ano. Então, enquanto eu moro em Diadema, normalmente eu posso trabalhar em outras 3 paróquias, uma a cada ano da etapa da faculdade também. Depois de encerrar a filosofia, entregar o TCC, passar pela banca, ser aprovado, fazer vestibular, nós ingressamos no seminário de teologia, que fica na nossa cidade, que é a sede da nossa diocese de Santo André, a cidade de Santo André. Essa partilha eu vos falo com propriedade porque faço parte deste seminário. Estou aí me encaminhando estou no 3º ano de teologia, me encaminhando para o último ano do processo formativo, tá? Na teologia, como eu vos disse, a gente estuda na PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no campus Ipiranga, onde já funcionou, há décadas atrás, o Seminário Central Imaculada Conceição, onde inclusive o nosso bispo diocesano Dom Pedro residiu e estudou também. Todos os nossos padres diocesanos, que fazem parte do nosso clero da Diocese de Santo André, passaram por essa faculdade estudando teologia. 4 anos. O nosso trabalho pastoral, que já começou na filosofia, também continua sempre sendo designado por uma paróquia, uma paróquia por ano para trabalhar. Este ano eu trabalho na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, de São Bernardo, da região Anchieta, que fica ali na região do Grande Alvarenga. Nós somos 9 comunidades, uma área de missão, e estamos lá servindo ao povo de Deus também. Quais são os desafios do nosso processo formativo, né? É sempre tentar trabalhar da melhor maneira possível o protagonismo do formando e também levando em consideração uma base formativa que ele precisa adquirir, ele precisa ter também. Então tem uma dimensão comunitária que não pode ser abandonada, tem uma dimensão pastoral que precisa ser florescida, tem uma dimensão intelectual que precisa ser incentivada, tem uma dimensão afetiva que precisa ser acompanhada, sempre procurando o quê? Quando nós estamos cuidando do seminarista no seminário, é para que na comunidade, na paróquia onde ele está, ele possa se entregar mais, servir melhor e dar um bom testemunho daquilo que ele busca para a sua vida, que é o ministério da ordem a partir do sacerdócio do 2º grau. Então, concluindo o propedêutico, 1 ano, a filosofia 3 anos e a teologia por 4 anos, esse seminarista vai aí recebendo os ministérios em vista da ordenação diaconal, que é o 1º grau, e sacerdotal, se torna um padre para servir a nossa diocese de Santo André. Quando a gente fala ordenação, a nossa paróquia basílica faz parte também da nossa história. Muitos padres diocesanos foram ordenados ou diaconal ou como presbíteros mesmo na sede, na comunidade que está lá no centro de São Bernardo do Campo. E é sempre uma alegria estarmos juntos nessa igreja que acolhe a nossa diocese com grande amor e com grande alegria sempre também. Então fica aqui um agradecimento daquele que sempre foi acolhido pela comunidade paroquial de vocês também. Falando um pouquinho do Jorge, falando um pouquinho daquele jovem, daquela criança, aquele adolescente que foi crescendo na comunidade e aí chegando um pouquinho na etapa que eu estou hoje. Eu comecei a discernir e ter uma inquietude no meu coração, vocacionalmente falando, a partir dos 12 anos de idade.
na minha paróquia Nossa Senhora das Vitórias, Vila Nossa Senhora das Vitórias também, ali no Cemitério da Saudade, próximo ali do Cemitério da Saudade em Mauá. Eu não era uma criança de igreja, fui para a comunidade pela catequese, buscando um sacramento, e acabei amando esta comunidade que de maneira sublime me acolheu, e acolheu a minha família também. E aí fui percebendo que com a catequese, com a infância e adolescência missionária, que logo depois de concluir a catequese eu também me inseri, com a crisma que veio na sequência, o Senhor pedia algo muito concreto para o meu coração. Eu olhava para a minha comunidade, que sempre passaram seminaristas diocesanos, que sempre tiveram bons padres ali, ou como vigário ou como pároco, se dedicando, e percebia que aquilo também poderia ser para mim. E aí vem aquela grande dúvida, né? Por que não, Senhor? Por que não entregar a minha vida também? Procurei o padre da comunidade, ele me deu as instruções, procurei o vigário da comunidade, ele também me deu as instruções, e aí fui começando o acompanhamento vocacional. Isso em 2011. E aí, 2011 e 2012 foi o período de 2 anos que eu fiz o acompanhamento, como eu disse para vocês, na pastoral vocacional da nossa diocese. Na época, quem me acompanhava vocacionalmente na pastoral, no início foi o padre Ademir, posteriormente o padre Rogério, que estava conosco nesse serviço de animação vocacional, acolhendo todos os vocacionados que chegavam das diversas paróquias da nossa diocese. Ingressei no propedêutico, como eu disse para vocês na primeira etapa, em 2013. E foi um ano de extrema alegria, porque nós estávamos encerrando o ano da fé, 2012-2013, proclamado, convocado pelo Papa Bento XVI, e 2013, Bento XVI anuncia sua renúncia, e nós acolhemos na Igreja do Mundo, na Igreja dos católicos espalhados por todo o mundo, por os nossos 5 continentes, o Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano dentro da história da nossa Igreja, ali sediada em Roma. Foi o ano também que nós vivemos no Brasil e acolhemos a Jornada Mundial da Juventude. Então olha que grande graça. Nós estávamos encerrando o ano da fé, proclamado e convocado pelo Papa Bento XVI, procurando nos debruçar, nos atentar a tantas e importantes definições da nossa fé, a partir da profissão de fé que nós rezamos dominicalmente nas nossas comunidades, e estávamos acolhendo também um Papa argentino, que dizia que o Papa é argentino, mas tudo bem, Deus é brasileiro. Isso de prontidão já marcou muito o meu coração, muito mesmo. Na paróquia, antes de entrar no seminário, a gente já vivia essa expectativa, eu como jovem, de grupo de jovens, já vivia essa expectativa de se dedicar à comunidade, de viver aquilo que o Papa Francisco na jornada nos provocava. A gente lembra, o tema da jornada era Ide, fazei discípulos entre todas as nações. Eu acho que você pôde ter acompanhado virtualmente, se não estava lá conosco naquele calor do Rio de Janeiro, uma semana chuvosa também, acompanhou pelos meios de comunicação, pela imprensa, que fez toda a ampla cobertura também. Quando ingressei na filosofia, foi um período também de profunda riqueza, porque a gente começa a trabalhar pastoralmente. E aí eu fui designado para uma paróquia, a paróquia de Nossa Senhora das Graças, na Vila Humaitá, na cidade de Santo André. E aí o nosso coração, aquela vontade, aquela dúvida que tinha de realmente, Senhor, é isso que o Senhor me pede, continuava no coração. Tem um grande amigo meu que partilha de que a dúvida precisa ser presente para que a certeza não seja uma única constância. A gente precisa lembrar que a gente não pode acreditar plenamente em nós. A gente precisa lembrar que o Senhor faz presente na nossa vida. Então, se é Ele que me chama, esse convite é realizado sempre, constantemente. Mas eu não posso nunca ter a única certeza. A certeza é se preparar neste caminho de discernimento, se colocar na atitude de discernimento. Nós entramos no seminário, gente, entramos numa congregação, como o caso dos Scalabrinianos, não é com a certeza de sermos religiosos, de sermos padres, é com a certeza de que queremos discernir a nossa vocação. Há grandes incentivos na vida vocacional, no caminho vocacional, muitos, mas há grandes desincentivos também, desmotivações que as pessoas acabam construindo em nós.
Nossa, mas tão jovem, vai ser padre. Nossa, mas tão bonito, vai ser padre. Nossa, mas não poderia se casar, vai ser padre. E a gente lembra que é o sacerdote que traz para nós o acesso aos sacramentos, é o sacerdote que traz para nós a Eucaristia, que é o nosso grande e maior tesouro dentro da nossa igreja. Então, sim, que bonito que um jovem vá procurar o caminho do discernimento. Sim, que bonito que uma jovem vá procurar o caminho da consagração. A gente precisa mudar um pouco essa dinâmica, tudo aquilo que a gente questiona para cada um de nós também. Quando a gente olha um pouquinho, voltando para a minha dimensão, para a dimensão um pouco pessoal do meu caminho vocacional, do meu discernimento, eu olho um pouquinho dentro da minha casa. Eu sou eu sou um jovem que sempre procurei trazer essa dimensão religiosa para dentro de casa. Meus pais se aproximaram da comunidade na medida que eu também fui me engajando cada vez mais na minha comunidade de origem. Só que quando você diz dentro de casa que você quer ser padre, que você procura um discernimento, vem aí um grande desafio, que é fundamental para nós, que faz muita diferença para a nossa consciência, para o nosso coração, para a nossa vida de oração, que é a aceitação dos pais. Então eu tinha um paizão dentro de casa que falava, não filho, você vai. E eu tinha uma mãe que ficava meio chorosa, pouco relutante, e que posteriormente também entendeu o meu chamado e entende até hoje a minha dedicação. A gente abre mão um pouco dessa dimensão familiar, mas a gente vai se colocando sempre mais na família enquanto igreja, né? Naquela grande família de batizados que todos nós formamos como irmãos e irmãs de fé. Sou seminarista diocesano e o que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que eu sou convidado a servir a nossa diocese de Santo André, a nossa igreja particular de Santo André, como a gente também assim denomina. E eu sou convidado a viver o carisma do bom pastor. A minha espiritualidade está fundada na pessoa do bom pastor, aquele que carrega as ovelhas nos ombros, acolhe, orienta e apacenta as ovelhas. Aquele que deixa as 99 e sai na busca de uma que se perdeu, para que ela também possa voltar e fazer parte do rebanho do Senhor. Quando eu falo acolher, é uma dimensão que todas as nossas comunidades querem viver. E quando eu falo orientar, é aquilo que vem posterior à acolhida, né? A gente não só acolhe as pessoas na comunidade. Quando elas passam a fazer parte da comunidade, elas também são convidadas a fazer um caminho de formação, a um caminho de catequese, a um caminho de instrução, mesmo que seja a partir das celebrações, porque a homilia também é instrução da fé. E aí nós estamos orientando essas pessoas. Como jovem, naturalmente, quando eu entrei, hoje nem tanto, a gente tinha uma linguagem muito mais aproximada da própria juventude. Então, alguns mitos que a gente vai construindo em cima da dimensão vocacional, eu tinha a graça de discernir junto com eles e mostrar que algumas coisas eram importantes e outras coisas não eram tão importantes também. E isso é muito único para cada um de nós. É, quando você tem um jovem dentro da comunidade, é pela questão da empatia. Quando a gente tem um homem que reza o terço dentro da comunidade, outro homem vai se sentir provocado. Quando a gente tem um jovem que dentro da comunidade se dedica também, outros jovens também vão sendo provocados. Quando uma criança vê que a outra, que o seu semelhante, fez uma leitura, animou a comunidade, conduziu alguma oração, ela também vai se sentindo provocada a fazer isso. E isso aconteceu comigo no início. Eu entrei com 17 anos no seminário, fiz 18 anos dentro do nosso seminário do propedêutico, na nossa casa de formação propedêutica. E isso para nós era, isso para mim era algo único também, era algo diferente, porque eu estava de fato amadurecendo enquanto cristão, enquanto pessoa, dentro do processo formativo e ainda estou nesse caminho do amadurecimento também. Já tive crises vocacionais, já tive dúvidas de que isso não era para mim, de que algumas incertezas já bateram no meu coração, na minha consciência. Sim, é um caminho de discernimento, como eu disse para cada um de vocês. Mas aqui eu entro no ponto deste santo que está nos acompanhando nessa nossa live, neste nosso encontro aqui virtual. Eu tenho dois grandes pilares de devoção, São João Paulo II e hoje Santa Dulce dos Pobres. Claro que o bom pastor é o próprio Cristo, ele é o centro da minha vida,
é a ele que eu me dirijo, é a ele que eu procuro servir, eu procuro me doar. Mas tanto dos pobres quanto João Paulo II também estiveram a serviço do bom pastor. E aí eu olho para João Paulo II e encontro uma juventude enorme, uma vontade de se doar para a igreja, de cuidar da igreja. O Papa que mais peregrinou no mundo, que veio ao Brasil, o primeiro Papa a vir ao Brasil, né, como uma viagem pontifícia também. Então isso para nós é algo muito singular. Sempre dialogou com a juventude, a Jornada Mundial da Juventude, que hoje tem uma grande expressão para as nossas comunidades, é um projeto idealizado por ele também. E sempre procurando instruir essa juventude, ao mesmo tempo que acolhia, orientava também como a gente deve fazer nas nossas comunidades. E quando eu falo de doce dos pobres, a gente está falando de gente da gente. A gente está falando de uma santa brasileira que viveu a sua vocação consagrada, amando a igreja. A gente precisa lembrar que para a Dulce dos Pobres continuar o seu trabalho caritativo, ela precisou ser exclaustrada, ela precisou, a comunidade a qual ela pertencia, ali em Salvador, a deixou para que ela pudesse continuar a servir os pobres naquele trabalho caritativo de esperança e de fé também que ela demonstrava para cada um deles. Então, quando eu olho para essas crises, eu também olho para esses dois modelos que viveram e se doaram pelo bom pastor, pela igreja, pelos pobres também, sempre, sempre, sempre. A teologia na qual eu estudo é justamente mais um alimento que me nutre e me prepara para as nossas comunidades de fé. O nosso povo de Deus, graças a Deus, é muito exigente, procura sempre mais conhecer e se debruçar sobre a sua fé. Sabe, o arroz e feijão é importante, mas graças a Deus nossas comunidades já estão querendo a mistura, a cereja do bolo da mensagem que a gente também transmite dentro das nossas celebrações. Então, eu me dedico para também provocar as nossas comunidades, os nossos leigos e leigas a se dedicarem também. Lembra que eu falei que todas essas dimensões que a gente trabalha no processo vocacional é em vista do povo santo de Deus das nossas comunidades. Daquela senhora que reza o terço, daquele jovem que está procurando contribuir e ajudar na quermesse, daquela criança que está dando os primeiros passos da fé também. Isso é um grande desafio para cada um de nós. Jorge, como eu, membro da nossa comunidade, leigo, leiga, procurando uma consagração, posso contribuir com as vocações da igreja? A primeira contribuição que a gente é convidado a dar e a fazer é a nossa oração. Joelho dobrado, clamando ao Senhor santos e boas vocações, bons operários para a nossa messe, tá? Quando eu falo operários, eu estou falando sim dos nossos rapazes, dos nossos jovens que se dediquem e procurem um discernimento vocacional. Nós estamos no ano vocacional diocesano. Somos convidados a viver, mesmo com este tempo de pandemia, a refletir sobre acolher o chamado do Senhor para cada um de nós. O bom pastor que nos chama, que nos provoca a viver e se entregar por Ele, assim como Ele também se entregou pelas suas ovelhas. E aí, na nossa comunidade, talvez, Jorge, o chamado vocacional sacerdotal não seja para mim. Talvez eu me sinto chamado a me dedicar na nossa comunidade. E bendito seja Deus que você sente esse chamado também. Mas não se esqueça que os nossos grupos, os nossos movimentos, as nossas pastorais, o nosso coordenador, o nosso líder, ele é chamado a ser pastor também. Ele também é chamado a cuidar, a apacentar aqueles que se dedicam neste serviço, naquela dimensão daquele grupo, daquela atividade que o grupo desempenha também. A gente precisa olhar para a comunidade como uma comunidade ministerial, onde todos servem e não há ninguém maior do que o próprio Cristo no meio de cada um de nós, entre nós, né? Isso é um grande desafio para todos, para todos. As nossas comunidades são reuniões, são comunhões de imperfeitos, e nós estamos buscando em comunidade uma perfeição, um caminho de santidade, de vivência plena também. Isso é importante estar claro para cada um de nós. Quando o jovem, quando o Jorge Luiz, aquele adolescente, aquele jovem, dava os primeiros passos na comunidade, e dou hoje um caminho de passos de amadurecimento na minha vocação sacerdotal, eu olho e encontro um Jorge imperfeito, que é convidado nessa imperfeição a amar, a se doar, a se dedicar, a se fazer sempre mais e melhor
em vista do povo de Deus, do próprio Cristo, que nos provoca e que nos convida também. Eu espero que você sinta, toda vez que está reunido, que está em comunidade, e a gente sabe como isso fez falta para cada um de nós, nesse tempo que as nossas igrejas ficaram fechadas, algumas ainda estão fechadas, a gente sabe como isso fez falta para cada um de nós, estarmos reunidos, unidos em comunhão. Então que você, quando estiver reunido, unido em comunhão, e na medida que não muito longe a gente espera as nossas atividades pastorais, os grupos e movimentos possam ir voltando, a gente tem esse gosto de ser pastor, de cuidar da vida de cada um de nós. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos apacentar os corações que muitas vezes lá na comunidade não mostram que estão fragilizados. Mas num bom dia, num tudo bem, num boa tarde, no como estão as coisas, como é que está a sua casa, como é que está a sua família, demonstram também. É isso que eu procuro, com as minhas misérias, com as minhas limitações, viver dentro do seminário. É isso que eu peço ao Senhor quando eu faço meu exame de consciência, quando eu dobro os meus joelhos, que eu possa ser cada vez melhor, para que as pessoas possam ser cada vez mais provocadas e atingidas pelo bom testemunho que cada um de nós é convidado a dar. O chamado à santidade é um chamado universal. Todos nós, batizados e membros das nossas comunidades, são chamados à santidade. Como nós vamos corresponder a essa santidade, a essa provocação da nossa vida, é como nós vamos servir. Eu estou procurando discernimento de servir como um sacerdote, como um seminarista diocesano já dentro de um processo formativo. Você, talvez, dentro da vocação matrimonial. Dentro, às vezes, talvez, de uma consagração mais específica, uma consagração religiosa, que você também oferta à sua vida. Mas sempre nós estamos buscando a felicidade, o amor e a fidelidade que o Senhor provoca para cada um de nós. Eu acabo falando um pouco rápido, eu peço desculpa para vocês, mas é sempre com a vontade de tentar não deixar passar alguma coisa. Eu espero que esse momento, esse encontro que nós estamos tendo aqui, seja muito proveitoso. Para mim, foi um grande desafio, né, mudar essa linguagem que a gente estava no presencial e partir para o virtual, mas olha que chamado de Deus. Vocês são convidados a esta semana a refletirem sobre as vocações da igreja. Então, tratem esse momento com muita preciosidade, com muita atenção, com muita vontade no coração, porque se nós estamos em agosto, provocados pela nossa igreja no Brasil a rezar pelas vocações, nós estamos no ano vocacional diocesano em nossa igreja particular de Santo André, acolhendo o chamado do Senhor, nós precisamos fazer isso no hoje das nossas vidas. Não deixa para discernir a sua vocação só lá na comunidade. Não deixa para discernir a sua vocação só fazendo direção espiritual, se confessando com o sacerdote na sua comunidade. Reza no seu coração para cumprir com fidelidade e amor a vontade de Deus. E o que é cumprir com a vontade de Deus? É fazer com que aquilo que a gente se doa seja superabundado pela graça do próprio Cristo. Seja banhado de felicidade e de alegria que não passam. Mesmo que momentaneamente a gente esteja cabisbaixo, que a gente esteja triste, não passam de modo algum. As alegrias do Senhor que tocam a nossa consciência, que tocam o nosso coração, que tocam a nossa vida de fé, são duradouras, são verdadeiras. Que você tenha esse amor, que você tenha essa alegria, se sinta chamado, provocado a acolher o chamado do Senhor para a sua vida. No mais, me coloco como um promotor vocacional da nossa diocese, na pessoa do nosso padre Everton e de todos os nossos agentes da pastoral vocacional, do serviço de animação vocacional da nossa diocese. Querido jovem, me dirijo a vocês especialmente. Você já acolheu o chamado do Senhor para a sua vida? Procure os padres da nossa paróquia Basílica Nossa Senhora da Boa Viagem. Se quiser se dedicar ao serviço diocesano, procure também a nossa diocese pelo centro de pastoral e vamos juntos, enquanto igreja, rezar e olhar pelas nossas vocações, pela felicidade da nossa vida, do nosso coração e a felicidade de tantas outras pessoas que a gente também pode atingir. Que São João Paulo II, Santa Dulce dos Pobres, sejam modelos de amor, de entrega e de alegria. E nos momentos de cruzes, as luzes, a vida do ressuscitado sempre
apareça para cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar, estar conosco, provocar o nosso coração para que a gente tenha uma vida de alegria e de felicidade dentro das nossas comunidades. A santidade passa pela comunidade e se dirige ao mundo. Quer tocar a vida de tantas pessoas que ainda não acolheram o chamado do Senhor, não se sentiram provocadas a olhar ao bom pastor e entregar a sua vida também. Dentro das nossas comunidades, dentro do nosso seminário diocesano, especialmente aos jovens, dentro das consagrações e vocações tão diversas da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Fica aqui a minha mensagem de incentivo e de agradecimento por esse espaço. Agradeço ao Padre Alejandro, agradeço ao auxílio da Ruth, nessa meia horinha que a gente esteve junto. Eu espero que tenha sido um momento de provocação e também de conhecimento um pouco melhor sobre o nosso Seminário Diocesano de Santo André, o nosso processo vocacional, o nosso processo formativo também. Espero que você tenha uma excelente noite, uma excelente semana. Hoje é segunda, nossa semana só está começando. Continue acompanhando as próximas lives que vão também refletir sobre as vocações. Você é um promotor vocacional dentro da sua comunidade, dentro da sua pastoral. Não olhe para a vocação como um desperdício. Olhe para a vocação com alegria, com amor e com fidelidade. Você é chamado a acolher o chamado. É provocado a acolher o chamado do Senhor na sua vida também. E que Maria Santíssima, Senhora da Boa Viagem, possa voltar o seu olhar amoroso, compassivo para cada um de nós e nos acompanhar. Queremos acolher o chamado do Senhor. Que você acolha Ele na sua vida, no dia a dia, na sua rotina, na sua dinâmica de trabalho, na sua dinâmica de estudo e principalmente nas nossas vidas que se colocam em comunhão, em unidade, nas nossas comunidades, na nossa Diocese de Santo André. Que possa Deus nos abençoar e nos acompanhar sempre, todos os dias, nos nossos momentos de angústia e nos nossos momentos de felicidade também. Vamos juntos encerrando. Agradeço você que esteve comigo nesse momento. Vamos pedir ao Senhor da Messe que mande mais operários para a Messe. A Messe é grande e os operários são poucos. Então vamos pedir ao Senhor, nesta prece de encerramento, que o Senhor volte o seu olhar amoroso e compassivo também, assim como a Virgem Maria, e desperte no coração de tantos jovens, de tantas famílias, a acolhida ao seu chamado, às suas provocações, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para o nosso projeto de vida, para o nosso projeto de fé também. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Santo André Apóstolo, padroeiro da nossa Diocese de Santo André, Nossa Senhora do Carmo, padroeiro da nossa Catedral Diocesana, possam sempre rogar pelas nossas vidas e pelo nosso bom testemunho. Um abraço, agradeço a sua presença, a sua fidelidade. Isso aqui depois pode ficar salvo, você pode visitar também, pode compartilhar para outras pessoas, para outros jovens, e no mais me coloco à disposição. Agradeço a Ruth, em nome da PASCOM da nossa paróquia Basílica Boa Viagem. Agradeço também ao convite do Padre Alejandro. Rezem pelos nossos seminaristas, rezem pela nossa Diocese de Santo André, rezem pelos nossos vocacionados também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fiquem com Deus e que Nossa Senhora das Divinas Vocações nos acompanhe sempre. Um abração.